Você, Vanessa, quando começou a trabalhar com estética, da onde surgiu? Porque você é fisioterapeuta, Eu sou dermato... fisioterapeuta, né? Tenho várias especializações, Sim, mas tenho a dermatofuncional. legal. Eu falo que a estética e nós somos, né? Aí tivemos um relacionamento de muito tempo, né? Porque eu já morei dentro de uma clínica de estética. Minha mãe é esteticista há Eita, 32 essas anos. histórias estão se convergindo. Viu? Então eu gosto muito de contar a minha história, né? Porque na verdade eu acompanhei todas as fases da estética, Sim. né? Desde quando não tinha ciência nenhuma, era A o fase do forno de achismo. beer, do achismo, né? Que fachava com bandagem. Sim, E eu estava ali e fico muito orgulhosa, né? Eu quero deixar registrado aqui todo o meu amor, todo o meu carinho por essa profissão, né? Eu gosto muito de agradecer, porque foi essa profissão, graças a essa profissão, né, que acho que eu acredito que eu sou quem eu sou, que conseguiu pagar os meus estudos, né? Graças à minha mãe sim. também. Então eu tenho um propósito, né? Quando eu resolvo fazer alguma coisa dentro da estética, sempre pensando mesmo em elevar essa profissão tão bonita, né, e que me ajudou tanto Sim. e ajudar essas profissionais pelo Brasil, né? Porque eu falo que eu não sou uma empreendedora de palco, né? Tudo que eu ensino, realmente eu já passei, eu já fiz e eu faço até hoje, né? Sim, isso é muito importante porque hoje, quando a gente vê nessa era do marketing digital, tem muita gente querendo ensinar a ter uma clínica sem ter Nossa, clínica, demais, né? demais. E realmente a gente sempre fala assim para o pessoal que vai fazer um curso, se licenciar a uma marca, conhecer, né, quem está por trás, da onde essa pessoa veio, qual a história. Então, por isso que a gente tem um Pod Estética aqui, para fazer com que vocês contem essas histórias maravilhosas. E aí, a tua mãe era esteticista, você já dormia embaixo da maca também, e foi assim, meio que, filha, você vai trabalhar com isso, ou você começou a Não. gostar do negócio no meio do caminho? Eu gosto de contar um pouco antes, né? Tem uma frase do Jobs que eu me conecto muito, é que a gente entende a nossa história ligando os pontos mais lá atrás, né? Nunca é para frente. E eu hoje, ligando os pontos, eu começo a entender sobre cada situação que eu passei, né? Então, antes, né, da minha mãe esteticista, eu fui uma criança obesa, né? Certo, Uma criança pré-adolescente. E por que tudo isso, né? Para a gente ligar os pontos agora. claro. E aí eu passei por toda essa dor, né, que hoje eu ajudo a curar, né, que é da obesidade, do sobrepeso. E quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 9, né? Mais ou menos com 10, ela foi para Campinas fazer o primeiro curso de estética, que não tinha nenhuma esteticista na minha cidade, né? Para quem não sabe, eu sou de Matão. Matão. A uns 300 quilômetros daqui, é uma cidade do interior que eu gosto muito de dizer também, porque a gente sabe que tem algumas profissionais da estética que falam, eu não cresço porque minha cidade é pequena, né? É Você já deve ter verdade. ouvido isso. Sim, muito. Então eu gosto de lembrá-las, né, que eu sou de Matão. E aí minha mãe me deixou morando com a minha avó, né? Foi estudar, tal. Na época a gente fica, né, triste, não entende. Mas, né, segundo Jobs, a gente só entende as coisas ligando os pontos lá atrás. E até hoje, né, eu acho que minha mãe tem um pouco dessa dificuldade de gestão, né? Então era assim, uma hora estava num lugar, outra hora acho que ela se enrolava com as contas, colocava a Saía. clínica em casa e eu e meu irmão dormindo às vezes, né, dividindo o quarto com aparelhos. Nossa. Era bem assim. E de quando ela montou, né, clínica, eu trabalhava com ela. Então eu trabalho, né? Opa, mas eu só tô Fica destabanada. tranquila. Desde os meus 10, 11 anos, né? Não, já vai Porque fazendo uma coisa ou outra ali. Filha, pega uma espátula, pega um creme pra não, mim. fazia banco, e na época não tinha nada online, né? Então eu ia pra fila de banco, Sim. pagava conta, agendava, colocava as bandagens nas Sério? pacientes, né? Tirava dos aparelhos, que na época era, que eu me lembre, de corrente só, não tinha Sim. muita coisa, né? É, as tecnologias não eram tão avançadas como hoje, E né? eu era então
pouquinho de tudo ali, né? As clientes me conheciam, né? Enfim. E era muito gostoso de ver tudo isso, né? De ver também essa evolução. Só que passou um tempo, né? Eu resolvi fazer fisioterapia. E quando eu saí da faculdade, eu falei assim, eu vou fazer algo diferente. Aquariana, né? Gosta de ficar inventando. E aí eu me interessei pelo curso de saúde da mulher na época. Eu não fui diretamente para a área de dermato funcional. E na área de dermato também era bem isso, gente. Foi em 2004, né? Então, a área de dermato ainda era bem, assim... Bem. O pessoal ainda tinha muito preconceito. O pessoal da fisioterapia, no começo muito, lá, né? Muito. Tinha bastante preconceito quanto à área do dermato. Até na minha época de faculdade mesmo, né? Eu tinha uma professora... Minha professora de dermato era a Elaine Guirro. Na época, a Elaine era uma das referências que tinha o livro, né? Sim. E pouco se falava. Não tinha muitas, né, comprovações. Quase nada, aliás. E na faculdade a gente viu muito pouca coisa, por mais que era Elaine Guirro, né, que era nossa professora aí da área. E aí eu falei, bom, vou fazer saúde da mulher, né? Que é uma área fantástica também. Maravilhosa. Né? E é mais um ponto que se liga hoje, né? Porque eu olho para onde eu estou hoje, eu vejo que minha vida toda eu cuidei de mulheres. De uma forma ou de outra, né? Tá dentro aí da minha missão. E esse cuidado integrativo, né, Vanessa? Porque eu acho que hoje eu acho que tudo que você fez lá atrás, no caso dessa especialização de saúde da mulher, casa muito com o que você vem fazendo hoje também, né? Muito. E na época, eu fazia, né, essa pós a cada 15 dias em Ribeirão Preto, na UNAERP. E eu também passei numa residência na FAMERP em São José do Rio Preto, que era de neurocirurgia. Nada a ver, Tudo né? a ver. Tudo a ver. A gente faz umas coisas quando se forma. Então, eu lembro que eu fiquei 1 ano que eu não tinha final de semana. Por quê? Na FAMERP, né, na parte de fisioterapia, a gente tinha que fazer plantões a cada 15 dias nas UTIs, que é um hospital escola, né? E a minha pós era os outros 15 dias. Então, um fim de semana eu estava de plantão e o outro eu estava na pós, né? Certo. E quando descobriram na FAMERP que eu tratava, né, incontinência urinária, imagina, isso em 2004, 2005. Baita tabu. Não tinha ninguém que fazia, quase, né? Eles faziam um pouco de cinesioterapia, de exercícios, tal, e só. Aí colocaram essa parte de disfunção urinária, tal, dentro da neurocirurgia para eu poder ajudar e atender, né? E aí eu acabei... Já virou uma professora, já do nada. Acabei atendendo, né? Porque era uma área totalmente nova. E quando eu finalizei lá no hospital, porque é 1 ano, né? Vivência clínica mesmo, a gente fica lá o dia todo, né? O dia todo e por 1 ano. O chefe lá da urologia, né, dos médicos, me chamou e falou, olha, tem um médico em Rio Verde, né, em Goiás, que está procurando uma fisioterapeuta para atender as clientes dele, né? E lá não tem. E aí eu falei, Rio Verde? Falei, onde fica isso, Nossa, né? No interior de São Paulo. Enfim. E falei para ele, vou pensar, né? E aí ele me falou que realmente, né, Rio Verde é uma cidade que tem uma renda muito boa, né? Uma cidade muito rica, que cresce muito. E eu acredito que nessa vida nada é por acaso, né? E a gente tem que estar sempre aberta aos sinais, né? As oportunidades. As oportunidades. Mas menina, às vezes a gente não tá tão aberta assim, né? Não sabe muito bem. Mas aí eu falei assim, que só faltou Deus me mandar um e-mail e falar, vai. Porque uma das minhas melhores amigas me ligou passando uns 5 dias e falou assim, Nessa, eu vou me mudar. Eu tô indo para Rio Verde, Goiás. Nossa, que coincidência. Para procurar uma casa... que ela tinha acabado de casar, enfim, estava grávida, e o meu marido vai cuidar, né, do negócio que o pai dela tinha lá em Rio Verde.
Quando ela me falou isso, eu comecei a rir. Eu falei assim, Só você tem um não espaço para mim vai no carro, não? acreditar. Eu falei assim, o médico daqui acabou de me falar que é pra eu... Aí ela falou assim, vamos comigo, né? E aí você conversa, enfim. Aí eu fui, né? A gente, aqui do estado de São Paulo, quando sai para outros estados, eles, né, têm bons olhos, né? É verdade. Aí, nossa, me trataram super bem. Tipo, resolvi mudar. Aí fiquei lá em Goiás, 4 anos, trabalhando com saúde da mulher. Mas aí eu vejo como esse meu feeling de empreendedora é muito forte em mim, né? Eu acredito que eu venho de uma família que as mulheres são fortes, né? Sim. Minha mãe, minha avó com 85 anos, até hoje, vende Cheio de produtos vida. de beleza, faz várias coisas, dirige sozinha, faz, né? Enfim. Então, eu vejo muito isso, que tem coisas que a gente desenvolve, mas tem alguns talentos Algumas coisas nossos, intrínsecas, né? que são intrínsecos. E aí, que eu te falei, né? Que eu, desde os 10 anos eu vendia lingerie, vendia para as clientes da minha mãe, vendia Já avó, tava nesse vendia convívio natura, aí da vendia mulherada, pijama, vendia de tudo. E aí, quando eu me mudei para Goiás, né? Eu fui para atender pacientes de 3 médicos lá. No fim, esse me apresentou para mais 2 de incontinência urinária. Mas aí eu comecei a estudar uma coisa que eu não tinha visto na pós, que era sexualidade. Certo. E eu comecei a ver que eu tinha... era fácil para mim, né? Estudar um pouco mais e falar sobre isso. Sim, tá interligado, E né? era O um assunto assunto todo. que ninguém estava falando. Né? Ainda na época, eu li um livro, um dos meus primeiros livros assim de empreendedorismo, que foi Oceano Azul. Sim. Né? E eu falei, aqui está um oceano azul, ninguém está falando, né? E aí eu resolvi, fiz o quê? Falei assim, bom, eu vou montar um curso para as mulheres, para o cliente final. Legal. E nisso, isso lá em 2005, né? Eu fazia um dia de workshop. Então, eu vendia o ingresso para as mulheres, né? Certo. Eu ensinava os exercícios, falava da importância, né, dessa musculatura para a saúde. Falava numa postura muito de saúde profissional, mas importante. que ajudava muita gente. Com certeza. Né? E eu conseguia patrocinadores. Então, era que eu fiz muita amizade na cidade, né? Então, eu não tinha custo nenhum, né? Arrumava pessoas ainda que me ajudavam a organizar. Sim. E o melhor, né? Durante o workshop, eu vendia muito consultas depois. Pronto. Né? Então, eu acabei... esses meus 4 anos em Goiás, eu trabalhei muito. Ficou bem lá, né? Assim, desenvolveu. Isso. E aí eu acabei alugando um consultório dentro de uma clínica de 2 médicos que eram cirurgiões plásticos. Por que eu fui para lá? Uma, porque eram só mulheres, né? Sim. E outra, porque era uma clínica muito bonita, né? Imagina, tinha centro cirúrgico dentro da clínica, enfim. Só que aí o que aconteceu? Né? As fisioterapeutas que trabalhavam lá, que lá ele tinha um protocolo, né? Então, fazia a lipoaspiração, enfim. E no outro dia passava pela fisioterapia. Só que de final de semana ninguém queria trabalhar. E eu morava bem na frente da clínica. Então, aí eles falaram assim, Vanessa, né? Você está aqui, não tem família, não tem ninguém, né? Você gostaria de atender? Eu falei, gente, claro, né? E aí eu trabalhava de sábado, de domingo, né? Porque eu atendia os meus clientes de... Não que hoje não aconteça isso, né, gente? De vez em quando, né? Não que não aconteça. Tem gente que tá rindo ali. Fabricião, nem que não aconteça, né? Mas... Eu trabalhava em si, porque eu falei, não, eu tô aqui para trabalhar e vou fazer. E quando eu vi, o que acontecia com os clientes? Eles queriam terminar o tratamento, né, dos pós-operatórios e continuar comigo. Só que eu não estava ali para atender estética, né, a dermato, porque tinham 4 fisioterapeutas ali. Só que às vezes é difícil, né? Porque assim, a pessoa gosta, por mais que tenha a parte técnica, mas a pessoa gosta de ser atendida pelo indivíduo ali, que tem um toque diferenciado, o atendimento, o acolhimento, que num pós-operatório é fundamental, né? E aí,
quando eu vi, eu já estava atendendo muito dermato funcional. Porque na época eles tinham uns aparelhos, assim, né? Que hoje são esses aparelhos de alta tecnologia, né? Caros, enfim. E aí eu falei, bom, né? Eu tô aqui. Já tô aqui. Trabalhando com dermato. Minha mãe tá lá, né? Sim. Já é conhecida, tem, né? É referência de uma tradição na cidade. E aí eu comecei a pensar em voltar, né? Mas quando eu pensei em voltar para minha cidade, para Matão, eu pensei em voltar, né? Mas também atendendo a uroginecologia, né? Que na época eu fiquei assim expert na área. Sim. E aí eu fui, né? Eu fiz uma lista dos urologistas em Araraquara, né? Que é do lado da minha cidade. E aí eu ficava lá esperando. Eu quero falar com o ciclano, né? Eu lembro um dia que eu fiquei o dia inteiro esperando para falar com o médico e ele não atendeu? Putz. Mas teve um que eu esperei, aí que ele, né, quando eu entrei, eu falei, olha, eu trabalho em Rio Verde com médico tal. Eles eram colegas de sala, Aí não a sabiam. referência bateu, né? Porque eu não falei, né, que eu tava querendo voltar. Enfim, ele me ajudou muito. E eu lembro muito que ele falou assim, não, mas você vai atender aqui comigo, mas eu tenho que te colocar na Unimed, olha só. E a gente achando, né, que era o máximo, né? E aí eu lembro que eu vim, né, fiz uma entrevista lá na Unimed, e aí eu lembro que a moça falou, não, tá contratada, tal, saí feliz. No caminho ela me ligou. Ai, você não é de Araraquara, né? Eu falei, não, eu sou de Matão, eu tava lá em Goiás, você me ligou, né, tal. Aí ela, ai, desculpa, então, eu só posso contratar quem é da cidade. É norma da empresa. Eu não sei se é verdade. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que eu chorei uns 3 dias. E aí, voltou para Rio Verde ou mudou para Araraquara ou ficou em Matão? Mas aí que a gente entende, né? Não era para ser, imagina, né? Enfim. Não era para assim, às vezes senão eu não teria feito tudo que eu fiz, né? Às vezes o propósito é bem maior, né? Parece que às vezes você achou que era de um jeito, mas Sim. tudo aconteceu para ser de um jeito que você talvez não imaginava. E quando eu morei em Goiás, né? Morei 4 anos, uns 2 anos eu andei a pé, né? E eu morava longe no começo, até eu mudar em frente da clínica. Certo. E eu lembro que eu passava, né, no caminho, andava 40 minutos para ir, 40 para voltar. E aí eu olhava, tinha uma clínica de uma médica famosa lá que chamava Renova. E eu sempre fui a louca da borboleta, né? Sempre gostei, é uma marca minha. Eu falava assim, um dia eu vou ter minha clínica e ela vai se chamar Renova, né? E eu falo, como a força do que a gente quer, do que a gente pensa, acontece, né? Verdade. Enfim, voltei para a cidade, não deu certo parceria com médicos, né? Só que as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu pensava, porque quando eu voltei, a minha mãe falou assim, olha, eu não gosto de atender corporal, né? Se você quiser vir atender aqui comigo, nisso ela estava morando, a clínica era dentro da casa dela, certo. né? Aí eu falei, mãe, mas nós vamos ter que dar um jeito aqui, né? Você já chegou de sangue novo, né? Empreendedora. Aí eu já fiz uma revolução lá. E o combinado foi, ela ia ficar com a parte facial e eu com o corporal. E assim foi a vida toda, Legal. né? E aí foi coisa assim de, nossa, menos de um ano. A minha agenda lotou, né? Aí o que eu fiz? Vou aumentar o preço, né? Aumentei o preço. Continuou lotando. Né? E eu atendi, assim, como acho que hoje eu vejo, né? Muitas fazem isso, das 7 até 9, 10 horas da noite. Aí eu falei, vou contratar uma pessoa, né? Só que isso, em 2010, né? Era muito mais difícil. Sim. Hoje eu ensino e gosto muito de falar sobre gestão, porque eu passei por tudo isso. Não comecei com planejamento nenhum.
é difícil, né, Vanessa? Vamos dizer assim, uma pessoa... Hoje que talvez tem mais conhecimento Sim, nessa na época área. não tinha. Mas nessa época, ninguém tinha assim, eu vou fazer um business plan para começar a minha clínica. Imagina. De repente eu vou contratar um coach para me ajudar a montar, a ver a estratégia, a montar assim, a persona, o Ikigai. Não tinha esse conhecimento, Não né? tinha nada. Tinha uma pessoa, um senhor, que falava de empreendedorismo mais para fisioterapeuta. Eu acho que para estética, não sei, não lembro. Eu fui conhecer um pouco depois. Mas Nessa época eu acho que realmente não tinha ninguém que falava disso. pode ser, né? Pode ser que exista aí alguém, mas né? eu Vai não que lembro. apareça alguém aí no YouTube. Mas a gente, né, realmente. Até porque a rede social também não era tão Não. grande como é hoje, Não. né? E as pessoas não tinham muito essa cultura de compartilhar conhecimento em rede social como hoje já existe, né? Hoje é difícil. Hoje é muito mais fácil para quem está começando, é fácil, entre aspas, porque o conhecimento está muito acessível, né? Então a pessoa entra no teu Instagram, você vai ter lá uma live onde você está falando sobre gestão de clínicas, etc. Na tua época não tinha isso aí. Não tinha. Eu vou te contar o que eu fazia, porque eu não tinha dinheiro também. Porque eu tinha acabado de mudar e eu lembro que na época eu tinha um Mantus. Que já era um Só. baita aparelho, né, na época. E eu fazia milagres lá. Sim. Enfim, aí eu resolvi contratar uma fisioterapeuta, né, para me ajudar. E falei, olha, vem me atender, eu te pago 50%. Mas eu sei que Meu era Deus. quase sócia, né? Mais que sócia, mas enfim. E a agenda dela lotou também. Aí eu coloquei mais uma, lotou, mais uma, e tudo focado no corporal. Então eu cresci, né, muito rápido, assim. Mas era porque eu sempre estava antenada nas coisas, né? O que estava acontecendo de diferente. E eu comecei a alugar um aparelho, na época era o Accent. Não sei se você lembra dessa tecnologia, faz tempo já. E a dona do aparelho, que hoje até é minha amiga, eu perguntava para ela, quem tá alugando mais que eu? Ela me falou na época 2 nomes, né? Alexandra Vicentini, conhece a Lê? Não conheço. Ela vive dando palestra nos congressos, agora esteticista lá de Sertãozinho. Legal. E tinha uma que era dona também de outra clínica em Ribeirão Preto. Aí eu falei, vou lá. E eu ia. Chegava lá com cara de pau. Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou de Matão, né? Sou dona da Renova. A Débora me contou que você está alugando o aparelho mais que eu. Eu quero saber o que você está fazendo. Você pode me ajudar? E a Alexandra, eu até, depois de um tempo, eu subi no palco junto com a Alexandra no Estética Indie 2015, eu acho. Ela e eu éramos cases de sucesso. Uau. Eu chorei, porque há uns pouco tempo atrás eu estava ali pedindo ajuda para ela. Não sabia nada, né, da dermato funcional, assim, que eu, né, vim da... E a mesma coisa de te ver hoje aqui, né? E aí ela falou assim, não, vem cá, senta aqui. Né? E ela me explicou. Eu lembro que na época ela tinha uma plataforma vibratória, que era aquelas top, assim. E aí eu comprei uma igual dela. E aí eu lembro que ela pegou na minha mão e falou assim, acredita, não tem como dar errado. Isso me marcou muito, porque a gente tem medo. Sim, com certeza. O tempo todo, e às vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo. E aí as coisas começaram a andar muito rápido, assim, né? Graças a Deus, eu fui evoluindo, contratando pessoas. E em 2013, né, eu já tinha uma clínica enorme, isso em 3 anos. E eu fui fazer meu primeiro curso de gestão.